hashtag 94, Apocalipse, estudando as profecias, abre aspas, inumeráveis hordas de cavalos daqueles que os matavam, aqui abre parênteses, Gibeon escrevendo assim, a primeira invasão do território romano pelos turcos, fecha parênteses, continua Gibeon. Miríades de cavalos turcos se espalharam por uma frente de 600 milhas, desde o Tauro a Erzerum, e o sangue de 130 mil cristãos foi um grato sacrifício ao profeta Maomé. Alguns supõem que é apresentado duas vezes o número 200 mil segundo alguns intérpretes. Encontram-se esses números de guerreiros turcos no cerco de Constantinopla. Ponto. Você vê, né? Houve as cruzadas, mas ninguém pode dizer que você foi mandado por Deus, por Jesus, muito menos por Deus, nem por Jesus, nenhum dos dois, jamais. Não existe isso. No cristianismo, nem no Velho Testamento não existe isso. Vai lá e elimina seus irmãos. Não existe isso. Inclusive, um dos mandamentos é não matarás. Bom, alguns supõem que é apresentado duas vezes o número de 200 mil, segundo alguns intérpretes. Encontram esses números de guerreiros turcos no cerco de Constantinopla. Dizem outros que 200 mil significam todos os guerreiros, evidentemente turcos, durante os 391 anos e 15 dias do seu triunfo sobre os gregos. Nada eles podem afirmar, porém, sobre este ponto. Nenhum deles pode afirmar nada a respeito, como veremos mais tarde. No versículo 17, ainda do capítulo 9 do Apocalipse, abre aspas, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumo e enxofre. Fecha aspas. Ora, a primeira parte desta descrição alude ao aspecto destes cavaleiros. Fogo, como cor, representa vermelho, empregando-se com frequência a expressão vermelha como fogo. Jacinto representa o azul, o enxofre representa o amarelo. E essas cores predominavam muito no vestuário daqueles guerreiros. De sorte que a descrição, segundo este ponto de vista, condizia também com o uniforme turco, que era composto por larga escala, por vermelho, né, o escarlate, azul e amarelo. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, representando a sua força, coragem e também ferocidade. Por sua vez, a última parte do versículo se refere, sem dúvida, ao uso da pólvora, armas de fogo para fins guerreiros introduzidas havia pouco tempo. Como os turcos disparavam suas armas de fogo de cima dos cavalos, parecia ao observador distante, o vidente, né, São João, que o fogo, que o fumo, né, o fogo e o enxofre, saíam das bocas dos cavalos, dos próprios cavalos. Então, imagine, no tempo de João Evangelista, não havia pólvora ainda. Então, ele teve uma visão antecipada do que estava lá na frente, mas ele ainda não tinha nem palavra para dizer que isso é uma pólvora, isso é uma arma de fogo. Não existia naquele tempo. Então, a gente tem que ter muita paciência, porque tem que haver uma visão mais integrada dentro da realidade do tempo. Tá? Porque nós estamos estudando aqui o Apocalipse no sentido histórico profético. Há uma distância muito grande de tempos aí, e a gente tem que se situar naquele tempo, diante daquele tudo que podia estar acontecendo naquele tempo, para entender melhor. Então, daí esta visão, assim dada aos observadores que têm olhos de ver, né? Bom, daí
esta visão, assim dada aos observadores que têm olhos de ver, né? Entre os comentadores existe um acordo geral em aplicar a profecia acerca do fogo, do fumo e do enxofre ao uso de armas de fogo pelos turcos na sua luta contra o Império do Oriente. Basta ver Adam Clarke, teólogo metodista britânico, William Chalmers Burr, evangelista escocês e missionário, Edward Bishop Elliot, clérigo pregador e escritor pré-milenar inglês. Eu nem sempre vou ficar falando os nomes completos de todos aqui, porque senão vai acabar ficando imenso essa postagem sobre o Apocalipse. Eu já estou imaginando que vamos chegar a uns 200 postagens por aí, porque ainda estou chegando na metade do Apocalipse e estou já com 190 e poucas, quase 100. Vamos ver. Bom, mas, em geral, alude apenas à artilharia, aos grandes canhões empregados por este poder. Mas a profecia mencionar especialmente os cavalos e o fogo que saía das bocas dos cavalos como se fosse usada armas pequenas de cima dos cavalos está evidentemente explicado. Burr pensa que assim acontecia, e uma frase de Gibbon confirma esse parecer. Diz ele: as incessantes arremetidas de lanças e dardos eram acompanhados pelo fumo, o fogo e o som e o fogo dos seus arcabuzes e canhões. Temos aqui, portanto, uma boa evidência histórica de que os arcabuzes foram usados pelos turcos e, por outro lado, é inegável em que suas guerras combatiam principalmente a cavalo. E por bem apoiada a conclusão de que usavam armas de fogo a cavalo, cumprindo exatamente a profecia do Apocalipse, ainda acerca do uso das armas de fogo pelos turcos na sua campanha contra Constantinopla, vale a pena ver a obra As Horas Apocalípticas, de Eliot, no volume 1, página 482 e 484, onde diz o seguinte: a morte da terça parte dos homens isto é, a tomada de Constantinopla e, por consequência, a destruição do Império Grego foi devido ao fogo, fumo, enxofre, artilharias e armas do fogo de Maomé. Mais de 1.100 anos tinham já decorridos desde a sua fundação por Constantino. E durante esse tempo, godos, hunos, persas, búlgaros, sarracenos, russos e os próprios turcos otomanos tinham feito seus assaltos hostis ao posto cerca contra ela, Constantinopla. Entretanto, as fortificações eram inexpugnáveis para eles. Constantinopla sobreviveu e com ela o Império Grego. Daí a ansiedade do sultão Maomé encontrar o que pudesse remover aquele obstáculo. Pode fundir um canhão? Foi a pergunta ao fundador de canhões, que para junto dele desertou e concluiu: um canhão de tamanho suficiente para abater os muros de Constantinopla? Pois bem, a fundição foi imediatamente estabelecida em Adrianópolis. O canhão foi fundido, a artilharia foi preparada e o cerco teve início. Vamos para a próxima.